que a gente comentou, nós somos partículas, né? Sugere matéria. Mas também somos ondas, sugere a nossa parte espiritual. Então nós saímos, no caso da onda, divina, do metafísico, e caímos aqui. Já me perguntaram, e por que eu não lembro de nada? Porque esse não se lembra de nada sugere que você teve uma vida anterior, né? E não teve. É por isso que assim, você vê muitas coisas, você fica confuso, né? Você se confunde. Só que daí a pessoa que tem uma direção, ele tem que focar para aquela direção. Porque se ele não focar para aquela direção, aquela visão que ele está tendo, ele acaba saindo do caminho, vamos dizer assim. Só que daí tem aquele problema que eu citei aqui da ideia A e da ideia B. Se você tem uma ideia A e acha que a ideia B é melhor e fica na A, você está errando, né? Agora, eu já não tenho esse problema comigo. Só que quem tem o problema, ele tem que tratar. Ele tem que buscar saber qual que é a área que ele vai defender. Então, vamos ver teorias, né? Quando a gente nasce, lá, quando acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo, ele cita que está uma explosão, que é o chamado Big Bang. Dá no micro ali. A partir daquilo ali, vai se gerar, vai começar a ter informações quânticas que veio, daí nasce, ou seja, aparece esse Nefs Startânico. O Nefs Startânico, ele está só nessa vida física. Ele não está na vida espiritual. Ele traz informação que nós, em outra vida, deixamos, não tratamos lá, e aí ele trouxe essa informação para esse Nefs Startânico e está aqui hoje no meio de nós. Dentro dessa teoria, existe a teoria que não é reencarnação como os espíritas falam. O espírita fala que você morreu, a alma saiu daqui, daí tem um nenenzinho e ela entrou no outro. Não é isso. É reencarnação no sentido de aquilo que meus bisavós, nossos antepassados fizeram de errado, ele veio em nosso DNA quântico, daí que entra esse Nefs Startânia, e ele acaba trazendo a sua influência de vidas passadas para nós, mas vidas passadas dos nossos antepassados. Né? Já teve uma alma então, vai trazendo informações de lá. Da mesma forma, nós quando nascemos, alguma doença talvez vem do pai para a mãe, vem para o filho, vem, né? No DNA físico, né? Então, dessa mesma forma que vem no físico para o filho, esses antepassados fizeram alguma coisa que não foi tratada, fizeram lá uma desconexão, um chamado pecado, e não tratou em vida, foi para o neto, daí aquela ligação do Nefs Startânico. Tem o corpo, tem o Startânico que está aqui dentro do nosso DNA, e aí tem uma ligação, essa ligação é o Helênia, e ele leva para o nosso Nefs Catar, que é a nossa alma, daí é aquela que é a centelha mesmo que vai ser julgada um dia, né? Só que daí, como ele não tratou uma mancha que ele tem aqui, que ele cometeu lá atrás, veio no DNA, essa informação foi para o Nefs dele aqui, manchou lá também, aí ele não pôde seguir. Essas são teorias. Como não pôde seguir, ele voltou no outro corpo, voltou a mancha para ser tratado. Seria como que uma iniquidade? A iniquidade, algo que ele cometeu. Aquilo nasceu. Então nós nascemos com alguma coisa. Da mesma forma, nós podemos, segundo essa teoria, nascer com aquele dom que o antepassado tinha. Por exemplo, quando a gente tem o desejo de tocar um instrumento, eles falam que esse desejo é porque a informação quântica que veio do antepassado, ele tocava instrumento lá. Então hoje eu tenho o desejo de tocar instrumento.
E ele transforma isso em dons, são os nossos dons. São teorias. Vamos usar essa. Vamos dizer que aqui está lá o luz infinita, que nós não sabemos quem é, né? Daí teve aqui o pontinho do Big Bang, teve a explosão, começou a ter a nuvem que a ciência explica tudo lá. Começou a gerar galáxias, etc. Sistemas solares, nosso mundo, nosso universo. Tá? E daí tem teorias que diz que aqui ainda gerou mais universo, daí é a teoria dos multiversos, né? Que existe universos paralelos, são teorias também. Aí entra Dark, né? A série que nós assistimos lá. Nesse processo, em algum lugar aqui a gente foi gerado, né? Surgiu o ser humano. Tá? Esse ser humano, ele pode ter surgido na evolução. Tá? Ele surgiu do barro. A Bíblia fala do barro, ela está falando do barro ego. Então, quando está dizendo lá que o Adão foi feito do barro, é simbólico. Porque Adão nem existiu. A gente sabe que é uma metáfora. Para poder explicar que nós temos que nos reconstruir, tema da nossa aula hoje, para encontrar o sagrado. Então, Adão e Eva é uma metáfora. Quando fala de Adão e Eva, está falando de nós mesmos. Nossa razão e nossa emoção. Então, nós temos que encontrar esse eu divino, essa centelha divina, que foi perdida naquele momento do ego, para poder voltar para cá. Então, nós estamos aqui agora. Né? Surgiu aqui, nós estamos aqui. Então, mundo físico, mundo espiritual. Wave Life, que é a vida em onda, e Particle Life, que é a vida em partículas. Nós estamos aqui. Esse processo de gerar o corpo é uma coisa. A partícula que entrou no corpo, daí já é outra coisa, que daí é a consciência. Ou seja, o Criador, em algum momento, escolheu a criação que ele fez lá, todos os animais, todas as coisas, e colocou no ser humano, né, nesse homem, que ainda era homem lá na caverna, né, os hominídeos. Se vê aqueles vídeos da história da humanidade, ele é muito resumo, né? Mas ele mostra que o ser humano, ele não é esse ser humano que existe hoje. Né? Ele teve o processo de evolução. Né? Até o filme Lucy mostra, a Lucy não é o homem sapiens, é anterior. Então esse processo, essa centelha divina que veio, passou pelo esquecimento quando passou por esse lugar aqui que nós chamamos lá, aqui, que nós chamamos lá de Bóson de Higgs, porque ele é considerado o adensador quântico. Aquilo que era quântico, ele passou por esse processo e começou a virar partícula. Então entrou nesse ser, nesse corpo que nós usamos hoje, que nós chamamos de avatar, e é esse que nós estamos aqui, esse eu divino que está aqui. Só que esse processo, quando passou aqui, trouxe o esquecimento. Por que a gente vai ter que encontrar esse eu divino? Porque nós vamos ter que relembrar aquilo que nós deixamos, como descemos. Isso aqui é simbolicamente a escada. E Jacó viu que anjos subiam e desciam. Ou seja, anjos é só uma metáfora. Ele viu que almas, né, subiam e desciam. Então, quando descia, ele foi perdendo luz. Por isso que nós precisamos encontrar a luz que está apagada dentro de nós. Ele foi perdendo luz. Quando a gente encontrar luz, nós vamos relembrar pelo caminho que a gente passou. Por isso que, às vezes, a gente está escutando um vídeo, né, vendo uma aula, alguma coisa, e fala, puxa, isso aqui, parece que eu já vi isso aqui, parece que falou tanto comigo essa mensagem, mas não é. É que você passou por lá, teve o esquecimento, e agora você está voltando e está relembrando aquilo, não é?
processo, isso, é o processo que a gente teve de Tem esquecimento. uma teoria E também aí, sobre essa parte do déjà vu, né? De déjà vu, que é como se fosse um pequeno curto-circuito que a gente tem no cérebro em alguns momentos, em que faz com que a gente, que é tão rápido, que parece que aquilo é algo novo. Então, tipo assim, eu tô vendo o professor aqui agora, aí dá esse curto-circuito, parece que eu já vi, só que é só uma continuidade da linha, aí deu uma pausa e continua de novo. Eu digo, opa, peraí, isso aqui eu já vi antes. Tem uma teoria que tem esse curto muito rápido, assim, para gravar o cérebro.